a Corporação da Paz Interastral, CPI para os íntimos. Essa facção foi fundada por civilizações que sentiram necessidade de seguir os passos da Majestade Âmbar, e hoje é a maior entidade econômica no cosmos. Então, eu tomei para mim a missão de contar as origens desse hiperconglomerado de galáxias e sua organização. Nas palavras da Madame Irta, abre aspas, Qlipoth, Majestade Âmbar, uma estátua colossal sem cabeça, puro silêncio e insensibilidade, só pensa em construir seu muro misterioso e gigantesco. Para quê? Ninguém sabe. O que está tentando manter do lado de fora? Ninguém sabe. A maioria das pessoas normais ignora quando percebe nossa ignorância, mas sempre há pessoas anormais nesse mundo. Há dois tipos de pessoas neste grupo. Um pensa, uau, um deus construído um muro, então esses muros são sagrados, vamos construir muros também. Que lógica ridícula é esta? Assim, este grupo de pessoas acredita que recebeu algum tipo de revelação e começou a gastar recursos preciosos para construir coisas inúteis em seus respectivos planetas. Estas pessoas são conhecidas como arquitetos. O outro grupo, por outro lado, são ainda mais idiotas que os arquitetos. Apesar de os arquitetos terem os parafusos a menos, pelo menos fazem as coisas em benefício próprio. Longe disso, o outro grupo pensa, uau, um deus construindo um muro, então muros são sagrados, temos que ajudar Deus a construir muros. Com isso, um grupo de pessoas encheu a cabeça com uma mentalidade de autossacrifício e formou uma equipe de apoio a Qlipoth. Sabendo que não podiam realmente fazer nada, essa equipe usou o poder dos caminhos e foi para diferentes mundos reunir vários materiais necessários para construir um muro em homenagem ao deus. Nesse exato momento, dois indivíduos inteligentes emergiram desse grupo de imbecis e mudaram o destino do cosmos inteiro. A membro 83 da Sociedade de Gênios é precisa e cirúrgica quando revela esse conhecimento em seu manuscrito. Após a equipe de apoio ser formada, muitas eras de Âmbar depois foram para um planeta que não conheciam e tiveram sorte de encontrar uma civilização amigável nessa jornada, onde o seguinte diálogo se sucedeu. Companheiros respeitáveis do cosmos, o universo está enfrentando a destruição e o Ion está construindo um muro que se estende por anos-luz para protegê-lo. Por favor, se juntem à nossa construção. Então, os alienígenas desse planeta viram isso, acharam interessante o tema e responderam sorrindo. Uau, minha nossa, isso parece incrível, como podemos ajudar? A equipe de apoio respondeu, precisamos de madeira, pedra, vigas, cimento, titânio e queremos qualquer coisa ou matéria-prima que possa ser usada na construção. Os alienígenas exclamaram animados. Esplêndido! Temos tudo isso e muito mais. Porém, o que vamos receber em troca? Nesse momento histórico, há mais ou menos 800 eras de Âmbar atrás, o primeiro marco da economia nasceu, a troca de recursos. Agora continuando a historieta. A equipe de apoio respondeu igualmente animada. Vejam só, temos madeira, pedra, vigas, cimento, titânio, muitas outras coisas e muitas matérias-primas que possam ser usadas na construção. Nesse momento, os alienígenas daquele planeta se entreolharam confusos e então afirmaram: ué, então esta troca de recursos vai ser inútil. Nesse momento, os intelectuais da equipe de apoio tomaram a dianteira. Seus nomes são até hoje conhecidos por todos os funcionários da CPI e em todo o Pierpoint eles são exaltados. Lois Fleming e Dong Funk Ting. Se esses nomes são familiares para você, é porque você viu meu vídeo sobre ouro e engrenagens. Não à toa, Fully, a recordação foi pessoalmente registrar a aposentadoria desses caras, pois nesse momento imemorável, esses dois responderam os alienígenas assim. Há um planeta a 3 sistemas daqui chamado Clementine. Lá existe uma iguaria chamada Fruta do Sol de Inverno. Ela é deliciosa e derrete na boca. Nesse quadrante não há manjar superior. Esses dois venderam a fruta como se fosse algo divino, vindo diretamente dos céus. E isso fez os alienígenas responderem: uau, parece incrível. Acordo fechado então. 500 kg de madeira por 500 kg de fruta do sol de inverno. Bem, aqui quando voltamos no túnel do tempo da finalidade, os recursos ganharam um valor quantitativo. Porém a dupla não parou por aí, eles continuaram.
Mas vejam só, frutas do sol de inverno são extremamente preciosas, Lois Fleming pronunciou solenemente. Vocês não conseguiriam 500 kg dessa fruta nem em uma era de âmbar inteira. Por outro lado, 500 kg de madeira não vale nada para vocês. Que tal trocarmos 5 kg de fruta do sol de inverno por 500 kg de madeira? Eu vos dou minha garantia de que vão amar esta fruta. Aqui você, hater da CPI, já deve estar agitado. Sim, Lois Fleming estava sendo bastante desonesto. No universo de Star Rail, a fruta do sol de inverno nem é tão rara como ele disse, apesar de ser deliciosa. Mas os alienígenas não sabiam disso. Já a equipe de apoio, por outro lado, detinha esta grandiosa vantagem. Então eles podiam mentir com segurança, uma vez que as informações entre os dois interlocutores eram desiguais. Quando uma das partes tem mais informações que a outra, é praticamente inevitável que tenham privilégios. O nome disso, claro, se chama barganhar. Então, sabendo disso, Lois Fleming tinha o poder de decidir os preços naquela conversa. Dessa forma, a equipe de apoio percebeu que precisavam de recursos que fossem atrativos e interessantes para a outra parte, de forma que as trocas fossem possíveis e os recursos que precisavam fossem adquiridos. E assim, as coisas avançaram numa direção positiva. A equipe de apoio passou a comprar não apenas materiais de construção, mas também comida, bebidas, roupas, bens do dia a dia, tudo que poderia ser interessante para outros planetas. E nesse pique todo, quanto mais negócios faziam, mais seus negócios cresciam. E nisso, Dong Fang Ting percebeu algo. Se a equipe de apoio eram as únicas pessoas no comércio interastral, já estava na hora de impor suas próprias regras. Óbvio, eu sei que meu vídeo sobre o desastre do enxame é horrível, mas tanto nele quanto Ouro e Engrenagens, vocês já devem ter aprendido que nesse exato momento, Taiz e Honf, a propagação, nasceu mergulhando o universo em 5 eras de âmbar sombrias. Então, mais do que nunca, com a queda de Ouroboros e Taiz e Honf, a equipe de apoio precisava se reorganizar urgentemente. Eis que, há mais ou menos 770 eras de âmbar atrás, um outro marco da economia foi alcançado. A moeda galáctica nasceu. Antes da fatídica guerra comercial da fronteira estelar eclodir, Lois Fleming e Dong Fang Ting anunciaram a extinção da equipe de apoio e fundaram ela, a Corporação da Paz Interastral. Esse momento histórico foi sucedido pelo anúncio da Moeda Galáctica Universal, o sistema creditício, os créditos. Desde então e até hoje, todas as galáxias administradas pela CPI, cada sistema estelar, cada parceiro externo não coligado, nunca mais tiveram que se preocupar em como vender seus produtos, pois agora tudo já teria automaticamente uma etiqueta de preço lastreada no crédito. Desde então, a extinta equipe de apoio não seria só um bando de intelectuais vagando por aí como terceiros fazendo mercado. O início de uma transação começaria no crédito e terminaria no crédito. E embora os vendedores e compradores não mudassem muito com o tempo, a fundação da CPI foi um avanço inestimável para a evolução do universo. Com o tempo, a movimentação de ativos de compradores e vendedores parecia ter parado. E para você que não entendeu, ativos parados significam que um depósito de capital foi alcançado. De forma orgânica e repentina, propriedades, mentes brilhantes, conhecimentos perdidos, materiais extremamente raros, planetas, pessoas, ativos avaliados na casa dos trilhões foram lastreados por créditos na CPI e encheram os bolsos da corporação. Mas sendo a derradeira e líder megacorporação no cosmos, isso significa que os bolsos da CPI não têm fundo. De tal forma, aquela pequena equipe de apoio que fornecia materiais para seu íon se tornou a força mais poderosa do cosmos. Óbvio, com o tempo, outras grandes potências surgiram, como por exemplo a Aliança Xianzhou, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você se pergunta agora que após tudo isso a CPI se perdeu de seu caminho, eu diria que sim e não. Sim, pois tenho quase certeza que Qliphoth não apoiaria o que fizeram em Aerangan e Farshel. E não, pois mesmo após toda a conquista adquirida com a fundação da CPI, os materiais de construção acumulados em todas essas 801 eras de âmbar são empilhados em todos os sistemas estelares ao redor do íon Qliphoth, que nunca disse uma palavra sobre tais atos e nunca sequer usou tais oferendas. Apesar disto, a perspectiva da CPI é inabalável, pois é isto que chamamos de fé. Os ranks.
Assim foi o nascimento da Corporação da Paz Interastral. Então, fazendo um cálculo rápido, se estamos na Era de Amba 2158, esses eventos ocorreram por volta de 1357. Sinta-se livre para ver por aí na net, ou no meu canal mesmo, as lores do Desastre do Enxame e Ouros e Engrenagem, pois esses eventos ocorreram em sequências e ambientados nas mesmas eras em que a CPI foi fundada. Mas o que é fascinante pensar é que, mesmo sendo hoje tão distintas em suas ideologias, a Corporação da Paz Interastral e os arquitetos têm a mesma origem. Quando seguimos o cordão umbilical das duas facções, eventualmente chegaremos no momento onde uma civilização observou os muros celestiais da Majestade Âmbar e decidiu vasculhar o cosmos para oferecer apoio ao Ion. E há aquelas civilizações que vislumbraram de alguma forma esses muros e tomaram a decisão de poupar o Ion e construíram seus próprios muros em seus próprios planetas, usando os recursos que tinham por ali. Hoje pode parecer simples e incompleta essa visão, mas foi como tudo começou. Tá. Assumirei que você já tem noção das lores do Swarm Disaster e Golden Gear. Você deve saber, por exemplo, que na época de sua fundação, a corporação era dividida em diversas divisões, exatamente como sua irmã apadrinhada, a Guilda de Intelectuais. Tem diversas escolas, mas com a guerra comercial da Fronteira Estelar, Lois Fleming e Dongfang Qing devem ter chegado a uma conclusão de que tal vergonha jamais deveria se repetir na história da CPI. E então, o modelo de departamentos foi instituído para reunir as divisões. Dentre os inúmeros departamentos que orbitam a mesa de conselho de diretores, há 7 ramificações que se destacam, sendo considerados os principais departamentos. Essas ramificações são o Departamento de Consolidação de Negócios, o Departamento de Tecnologia, o Departamento de Investimento Estratégico, o Departamento de Promoção de Talentos, o Departamento de Projetos Tradicionais, o Departamento de Desenvolvimento de Marketing e o Departamento Logístico de Materiais de Construção. Porém, o ranqueamento de funcionários permaneceu inalterado desde a fundação da corporação. Então, se você pretende se candidatar a uma vaga, saiba que funcionário P1 até o P13 são os funcionários rasos que vivem e morrem pela CLT. Uma vez que você alcança o nível P16, parabéns, você se torna um supervisor de funcionários temporários. Agora, você foi um funcionário exemplar, superou todas as expectativas do seu gerente sênior. Meus parabéns, você agora é P25 e foi-lhe oferecida uma filial de seu departamento para agir como diretor de filial. Sua ascensão na CPI é de causar inveja, e ao ser promovido a P35, você ganha o privilégio de pedir transferência para o Pier Point, o quartel-general da CPI, e o centro do universo quando falamos de finanças. Para ser promovido a P40, seu nome tem que estar alocado para reunião no Conselho de Diretores, e uma vez aprovado, uma prova máxima de sua lealdade para a causa é oferecida, o título de fé, uma afirmação pessoal proferida por Lois Fleming para o funcionário, um voto sagrado de que a partir de agora, você, meu estimado P40, tem um lugar garantido na conquista destinada da preservação da Majestade Âmbar. Você gravará em seu coração que as habilidades e riquezas não são nada, e sua fé é como uma única e simplória partícula de poeira num vasto mar estrelado. Talvez até seus irmãos e irmãs arquitetos tenham mais determinação que você, mas isso não importa. Gerações podem se passar, mas os devotos de Qlipoth se unirão ante ao coro de sua majestade para proteger todo o universo. Parabéns! Meus parabéns mesmo. É capaz de até Lois Fleming e Dongfang Qing já terem ouvido falar de você por aí, pois agora é um P45. E isso significa que o diretor do seu departamento ou um de seus subordinados diretos reconheceram seu valor e o apadrinharam sobre as asas deles. Você é um gerente sênior, sua vida é inquieta e quase nunca para em um mesmo canto da galáxia, sempre indo e vindo de uma galáxia a outra resolvendo negócios. E dependendo do seu nível e influência, você já possui seu próprio grupo de subordinados seletos, da mesma forma que você é uma extensão do seu diretor de departamento. P47. Conheço apenas 2 pessoas com esse nível, Diamante e Oswaldo Schneider. Eu já alimentei muito das expectativas de você até aqui, mas é aqui que elas acabam. O fardo e força de vontade necessários para alcançar essa posição estão além de um explorador convencional. Veja, por exemplo, Diamante. Ele literalmente é um emanador da preservação. Mesmo com a própria Majestade Âmbar o reconhecendo, ainda há seres com posições e poderes maiores que o diretor do Departamento de Investimentos Estratégicos. E tanto ele quanto Oswaldo Schneider são apenas candidatos à mesa do Conselho de Diretores.
Seus pais devem estar orgulhosos agora. Você conseguiu. Talvez você já tenha comungado com o Ion. Talvez tenha adquirido um poder avassalador. Talvez até mesmo Lois Fleming e Dong Funk Ting tenham reconhecido sua pessoa. Seja o que for, você é um P48 ou P49. Você é um membro da mesa do conselho de diretores. Os assuntos tratados nas mais de 14.600 reuniões desse grupo já definiram o curso do universo diversas vezes. Aqui foi iniciada a extinção da equipe de apoio e fundada a Corporação da Paz Interastral. Nessa mesma mesa em que você está sentado, foi decidida a resolução para sobreviver ao desastre do enxame. Foi aqui que a campanha contra a vida inorgânica foi votada após as guerras do Imperador Mecânico. É provável que até mesmo a membro 4 da Sociedade de Gênios, Pouca Kakamonde, já tenha estado aqui. E em todas as reuniões nessas 801 Era de Ambas, desde o nascimento da CPI, Lois Fleming nunca deixou de comparecer, um dos únicos P50 da corporação. E apenas vocês guardam um segredo de que se Lois Fleming é realmente imortal, ou é um título adquirido geração após geração, ou se é apenas uma lenda mantida por vocês, figurões, para alimentar a fé dos funcionários. Seja como for, é bem provável que Fully envie um de seus emanadores pessoalmente registrar a sua aposentadoria, pois no renascimento do universo, definitivamente alguém como você será necessário. Departamentos. Bom. Como você poderia se candidatar a uma vaga sem saber como funciona a CPI por dentro? Désolé. Então eu vou lhe guiar neste estudo sobre os departamentos. Departamento de Promoção de Talentos. Alguns dizem que esse departamento é apenas uma divisão tentando angariar fundos para se passar por departamento. Mas apenas um tolo acreditaria nesses rumores. Sua importância é tamanha que são duas cabeças que lideram esse braço da CPI. Antoine Rajdazad e Yan Shiluo. É aqui que começa a jornada de provavelmente 90% dos funcionários da corporação, uma vez que esse departamento, como o nome sugere, é responsável por recrutar, treinar e transportar funcionários talentosos para a CPI e de encontrar potenciais talentos. São eles que implantam diversas sementes pelo universo, esperando algum dia que elas floresçam e venham para a CPI. É também através desse departamento que diversos projetos intergalácticos se comunicam e colaboram com seus respectivos acionistas. Obviamente que para isso, seus dois diretores, Antoine Rajdazad e Yan Shiluo, possuem em sua posse uma rede de informações que se estende por todo o cosmos. É através dessa rede que seus diretores mandam seus emissários para fazerem amizades com grandes entidades e figuras poderosas, formarem alianças e relacionamentos com aquelas sementes que ainda não estão dispostas a se unir à CPI. Então não se acane se você se sentir confuso. Procure o departamento de promoção de talentos e eles sempre saberão para onde lhe guiar, como um farol brilhante de empoderamento. Justamente por isso que essa antiga divisão foi promovida a departamento, para ter o poder de investir em você. Os melhores talentos merecem as melhores vantagens. Cada tarefa que você realizar servirá como uma centelha pioneira que acende a paixão no Pierpoint. Sobre seus futuros patrões, não se sabe nada sobre, apenas se sabe que Yan Shiluo é nativo da Aliança Xianzhou. Departamento de Tecnologia. Você é mais esperto que seus amigos e se sente isolado? Teve uma ideia genial que impactará o futuro do cosmos? Não se envergonhe e se junte ao departamento de tecnologia e colabore com a guilda de intelectuais. Desde a invenção do sinal de sinestesia, a tecnologia de transporte entre mundos, inteligências artificiais, é difícil encontrar nos dias de hoje um eletrônico ou ambiente que não tenha sido inventado ou aperfeiçoado pela Corporação da Paz Interastral. E isso é bem verdade ultimamente, graças à diretora do departamento, e a Bully, que não é apenas astuta e sagaz, mas é a verdadeira líder da guilda de intelectuais, agindo das sombras como uma membro do Conselho de Mundanitas. As contribuições desse departamento são também resultados da guilda de intelectuais, onde enquanto a facção irmã faz as pesquisas, a CPI instrumentaliza e industrializa as descobertas, transformando os resultados das pesquisas científicas em projetos comerciais. Então, por lógica, esse departamento foi fundado para ser a ponte entre a CPI e a guilda, que prefere deixar a supervisão de especialistas em ciências nas mãos de outros especialistas em ciência. Mas a relação simbiótica entre o Departamento de Tecnologia com o Conselho de Mundanitas sempre levantou ondas de especulações. Mas são só boatos, óbvio. A diretora Yabuli é membro da mesa do conselho de diretores. Seja qual for as suas intenções, elas eventualmente convergirão para a Majestade Âmbar. Departamento de Desenvolvimento de Marketing.
o problemático, mas poderoso Departamento de Desenvolvimento de Marketing. Esse braço da CPI se dedica a alcançar mais sistemas estelares para ensiná-los sobre a missão da preservação, ao mesmo tempo que é responsável por trazer novos planetas emergentes para a esfera do comércio universal. Seu diretor, Oswald Schneider, é uma figura complicada. Na minha visão, ele é um dos tipos mais desprezíveis de pessoa, o manipulador cínico. Como diz no item Pintura de Camuflagem, Oswald é um camaleão, um cara que, dependendo do ambiente, opta pela escolha que lhe trará vantagens, independente das transformações do mundo. Um exemplo, a Erangan Efarchel, bombardeada sob ordens de Oswaldo, mas ele conseguiu silenciar qualquer evidência de seus atos, onde Butch Hill só conseguiu provas de suas ações indo bem fundo no Jardim da Recordação. Se você ainda não foi convencido, então deve se lembrar de Sigonia e a tragédia que acometeu os Avignianos. Pois bem, esse foi o primeiro projeto de Oswald Schneider quando ele assumiu o Departamento de Desenvolvimento de Marketing. Era dever da CPI apaziguar o planeta e incorporá-lo pacificamente, mas devido aos muitos acontecimentos, os Avignianos foram extintos de forma brutal e injusta, e o diretor desse projeto, ao invés de noticiar o que aconteceu e assumir que falhou em prestar ajuda aos menos favorecidos, simplesmente ordenou que todos considerassem a operação bem-sucedida e permitiu que Sigonia entrasse no Congresso Interestelar. O que é bizarro, pois Oswaldo já foi um inominado e por algum motivo abandonou sua fé no desbravamento para se inclinar totalmente ante a preservação. Mas abandonar a fé não significa deixar de ser ambicioso. E mesmo sendo o diretor mais novo na corporação, segundo a Aliança Xianzhou, ele é o diretor mais perigoso devido aos seus ideais expansionistas. E nisso nós vemos sua função no Departamento de Desenvolvimento de Marketing, pois graças ao seu trabalho, incontáveis mundos foram incorporados ao sistema creditício e negócios da CPI. E devido a isso e sua rápida ascensão, muitos acreditam que falta pouco para Oswaldo ter um assento no conselho de diretores. Só lhe falta mais experiência. Então, eu sei que eu espoquei esse diretor, mas eu não gosto dele. E simples assim. Então, se você tem talentos de oratória e eloquência, boa persuasão e vontade de viajar por incontáveis mundos, o trabalho com marketing foi feito para você, desde que não descubra os podres do seu diretor. Departamento de Consolidação de Negócios. Quando o Departamento de Desenvolvimento de Marketing termina de estabelecer relações com um novo planeta, os acordos de comércio subsequentes serão repassados para as mãos do Departamento de Consolidação de Negócios. Esse departamento é liderado pela Olho de Cicatriz, que, como seu pseudônimo sugere, ela possui uma longa e estreita cicatriz atravessando o olho esquerdo e uma presença intimidadora e dominante. Descobrir as riquezas locais, catalogar especiarias, estabelecer preços e manter as subsidiárias da CPI e seu inventário de bens continuamente. Se você acha que está na hora de sossegar e valoriza a estrutura e lógica, o Departamento de Consolidação de Negócios foi feito para você. A rede de negócios desse departamento é medida em anos-luz. E não se preocupe, pois você não se sentirá sozinho. Afinal, 45% de todos os funcionários e contingentes da CPI se encontram nesse departamento, o tornando o maior de todos. Departamento do Projeto Tradicional. O tempo chegará para todos, exceto os deuses. Todos estão fadados a perecer ante as ondas, e isso é verdade até mesmo na CPI. E por isso, para os veteranos em seu ofício que ainda mantêm seus sonhos acalentados, as operações da CPI são tão eternas quanto o balançar das marés ao longo da costa. Então, quando o fluxo comercial de uma indústria cai abaixo de uma certa porcentagem, ela será removida das atribuições do Departamento de Consolidação de Negócios e repassada para o diretor Arita, do Departamento do Projeto Tradicional, que sempre estará pronto para capturar os tesouros que a maré revela. Alguns jovens tolos acham que, pelo seu desempenho medíocre, o Departamento do Projeto Tradicional é um desperdício e deveria sumir, assim como há a visão de que as verdadeiras elites da CPI se escondem nesse departamento, de onde podem conduzir silenciosamente seus negócios que sobreviveram à prova do tempo. Um exemplo de sabedoria é um certo planeta nas bordas do sistema que era usado como cemitérios de naves da CPI. Se você fosse enviado para lá, significa que você fez algo bem horrível e seu futuro agora seria sobreviver nesse fim de mundo. Os figurões faziam questão de streamar as câmeras de segurança dos funcionários após a janta como entretenimento e motivo de piada dos ricos e poderosos.
Porém, apenas um homem não via graça nisso e reconheceu que uma oportunidade estava sendo perdida ali ao ver que naquele lugar desolado, as pessoas usavam metais e propulsores para se lançar no ar, planarem e lutarem pela sobrevivência. O diretor do departamento do projeto tradicional, Arita, ordenou que enviassem máquinas de terraformação a Taikian e construíssem um mega estádio planetário, preparando o planeta para a primeira de muitas competições de Roboball Taikiano. Não preciso dizer que a sabedoria desse idoso trouxe lucros ridiculamente exorbitantes para a CPI, provando que até mesmo os aposentados ainda possuem seus meios de ajudar a causa. Departamento de Investimentos Estratégicos. Entre todos os departamentos da CPI, o Departamento de Investimentos Estratégicos é responsável por ser visionário. Seus investimentos nunca são focados em retornos de curto prazo, e por isso não é qualquer um que consegue se adaptar ao ritmo desse lugar. Afinal, o talento é o investimento mais precioso. Origens, antecedentes e relevante. Diamante busca o único e o extraordinário, e aqueles que se sentam à mesa determinarão para onde a riqueza fluirá. Aqui não há lugar para falhas ou fracassos, e é por isso que Diamante não é apenas membro da elite chamada de especialistas em liquidações de ativos inadimplentes. Ele é o fundador desse grupo, que igualmente é chamado de 10 Corações de Pedra. Esses indivíduos viajam pelo universo, liquidando ativamente as dívidas inadimplentes causadas pelo câncer de todos os mundos, ou gerando sementes em projetos que no futuro renderão resultados incomensuráveis. Afinal, seus investimentos nunca estão limitados a retornos de curto prazo, tendo relatos de alguns desses investimentos terem levado dezenas ou até mesmo centenas de eras de âmbar para darem resultados. Tenha em mente que ao ingressar nessa ramificação da CPI, você será levado ao limite, e quanto mais ascende na hierarquia, mais ansiará por ao menos um dia de folga no semestre. Mesmo que seu diretor seja um emanador, isso não significa que deverá contar com isso, uma vez que Diamante é raramente visto em público, deixando a direção de seu departamento nas mãos de seus 10 Corações de Pedra, que por sua vez lideram grupos menores, cada um focado em um tipo diferente de investimento. Recuperar o velho mundo de Jarilo 6 e investir no seu projeto de revitalização, liderar tropas para erradicar enxames de Tais e Honf no setor Galante, cooperar com o Jardim da Recordação para recuperar memórias nos mundos mortos, apostar no gênio de uma membro da Sociedade de Gênios, que além de pedir empréstimos trilionários para construir uma estação espacial, também quer mais alguns bilhões para efetuar a criação de uma simulação do universo. Por trás de todos esses eventos e inúmeros outros, o Departamento de Investimentos Estratégicos teve um papel fundamental, e você poderá fazer parte disso se tiver o que for necessário. Departamento Logístico de Materiais de Construção. Tudo até agora pareceu muito mundano para você? Sente que aquelas lendas sobre a equipe de apoio pareceram muito falsas? Bom, tenha em mente que até agora eu menti sobre a extinção da equipe de apoio da Majestade Âmbar. Ela apenas trocou de nome. Então se você não busca fortuna e nem status, mas almeja se aproximar cada vez mais do íon da preservação, então saiba que o Departamento Logístico de Materiais de Construção é para você. Um santuário para os seguidores mais fervorosos, onde sua participação será uma das mais importantes de todas, sendo a pedra angular que sustenta a causa da Corporação da Paz Interastral, uma vez que formará a espinha dorsal da formidável e colossal barreira subespacial. O diretor atual deste departamento, Tara Van Kane, é um dos raros emanadores da preservação confirmados pela CPI, e também é membro da mesa do Conselho de Diretores. Usando de seu divino poder de emanador, ele e seus subordinados se encarregam de continuar o dever sagrado de enviar materiais de construção para Qlipoth, pilhando os sistemas estelares ao redor da Majestade Âmbar com matérias-primas, sem expectativas que ele as use, mas como uma devoção e sinal de fé. Albert, a coruja mais famosa do cosmos, o apresentador fiel da imprensa da paz interastral, é quase mascote da CPI. Ele sempre poderá ser visto em diversos eventos e produções, mas ultimamente, devido a suas diversas gafes e convidados mal administrados, ele está quase perdendo seu emprego. Então não estranhe se pegá-lo falando sozinho ou choramingando pelos cantos. Por trás dessa aparência de figurão, há uma coruja amedrontada. Ativos da CPI. A Corporação da Paz Interastral já demonstrou até hoje ter suas garras nos seguintes ativos: Jarilo 6 e toda a tecnologia do planeta,
Devido a antigos eruditos da Aliança Xianzhou terem adorado a Majestade Âmbar, as facções mantinham boas amistosidades que na Era do Âmbar 2157 e 2158 foi fragilizada graças a um espião capturado no Luofu do Xianzhou e ao incidente do Duelo Supremo sob o Azul Imaculado. Atualmente, as duas maiores forças militares do universo estão passando por um momento delicado, para não dizer declarar inimizade. O sistema Asdana é designado como um planeta prisão, que ficou sob a liderança do Jardim da Recordação para reprimir o vazamento de memórias. Eras de Âmbar depois, com o aparecimento de um Stellaron e a revolta na colônia penal, a CPI é obrigada a abrir mão do lugar que mais tarde se tornaria Penacony, o planeta das festividades. Séculos depois, o Departamento de Investimentos Estratégicos readquiria esse ativo. O sistema estelar Zaun, que ficava na rota logística da CPI, foi abençoado por um profeta que permitiu que a civilização daquele lugar saltasse tecnologicamente sem apoio da corporação e começou a usar o sistema logístico da CPI sem sua autorização, que como retaliação, interviu fazendo os partidos políticos se voltarem uns contra os outros, ao mesmo tempo que a tecnologia sobrenatural corrompeu a humanidade daquele sistema estelar e as nações começaram a se bombardear. Hoje, Zaun só existe como um conceito geográfico. A Erangan e Farshel e sua riqueza mineral foi adquirido após uma catástrofe atingir o planeta e sua civilização emergente ser reduzida a algumas colônias que foram abrigadas pelo Departamento de Desenvolvimento de Marketing. Sigonia 4 é um planeta árido que, graças às bênçãos de Gaiatro Triclope, encontrou um centro gravitacional estável entre os aglomerados estelares Dinis, Frutrian e Dorno, que encontrou seu lugar no Congresso Interestelar após as guerras civis se encerrarem com a ajuda do Departamento de Desenvolvimento de Marketing. A Estação Espacial Erta pertence a Madame Erta em título, mas foi a Corporação da Paz Interastral quem a construiu na Era de Âmbar 2149, como um presente para a Gênia após ela ter assinado um contrato com a corporação. Desde então, a CPI tem investido cada vez mais na estação, e apesar de não serem donos de criação, são os principais acionistas da estação geoestacionária que orbita o planeta natal da Membro 83. E bom, acho que é isso. Eu tentei reunir o máximo de informações que eu consegui sobre essa facção. Então deixa o like, que eu pretendo não sumir por mais de um mês.